Aumentar suas vendas com o poder das histórias. As pessoas não vão para a cama com os números, e sim com as histórias. Eu tenho sempre isso em mente. Se você for numa palestra, né, se você, vamos supor que você passe o dia todo, você vê no Vendas, presencial aqui no Rio, se Deus quiser, em agosto. E aí você passa 2 dias comigo lá, eu te mostrando slides e te mostrando números, ou técnicas, ou qualquer coisa. Você vai esquecer tudo. À noite, o que você vai chegar e contar para sua mulher, para seu marido, para sua namorada, é alguma história que foi na sua cabeça. Então, a informação hoje, ela não é mais uma informação, como, por exemplo, quando você vê o Sérgio Chapelin aí, né, no Jornal Nacional, que faz muitos anos que eu não assisto, aquilo é uma informação. Quando você mistura isso com entretenimento, você tem o infotenimento, que é a informação com entretenimento. Esse é o novo modelo de fazer informação. Você tem que colocar o entretenimento, porque quando as pessoas estão nas redes sociais, ali no Instagram, por exemplo, elas não vão atrás de informação. Ninguém está no Instagram atrás de informação. A informação acontece, a venda acontece, mas ninguém prioritariamente pô, o Instagram não é o lugar da pessoa, pô, deixa eu me informar sobre medicina, deixa eu me informar sobre essa alimentação que eu preciso fazer. Não é ali. Lá a venda acontece. Então, a gente não pode, né, descaracterizar o poder e a personalidade dessa mídia. A gente tem que se adaptar e jogar o jogo dela, certo? E por isso as histórias são importantes. E aqui eu coloquei um slide que eu lembrei, eu tinha feito a apresentação toda e depois eu lembrei de uma história minha. E eu queria compartilhar com vocês essa história, que é o seguinte. A Junesse, né, a Junesse, que é aquela empresa de multinível, ela, antes de ser Junesse, ela foi uma empresa chamada Monavi, né? E ela tinha esse produto aí, que era uma garrafa, isso aqui é exatamente uma garrafa de vinho. Só que aqui dentro tinha um suco de uva, ó, com 19 frutas, 11 vegetais, beta-glucano e licopeno, né? E esse líquido chamava MX. E aí, quando eu estava fazendo a minha transição de carreira, eu conheci essa empresa de multinível, que na época, hoje é a Junesse, e na época era a Monavi. E eu falei, pô, isso aqui é uma oportunidade para eu me testar, para eu poder ver, você abrir uma empresa rapidamente na internet, né? Você tinha um negócio ali rodando e ver se você tinha jeito para a coisa, né? Eu não sabia direito o que eu ia fazer e eu entrei na Monavi. O que aconteceu? Eu vendo alguns vídeos, alguns materiais desse MX aqui, que era um dos produtos, eu vi que ele curava algumas dores e tal, e eu tinha uma dor nas costas, crônica, o tempo todo, eu vivia com dor nas costas. E aí, a minha dor nas costas começou a passar. É... A minha dor nas costas começou a passar. E eu comecei a vender muito desse produto, porque eu consumia e a dor nas costas passava. Eu consumia e a dor nas costas passava. Mas aí é que vem o X da questão. Essa garrafa de suco, ela custava R$ 110. Então, não é todo mundo que consegue vender uma garrafa de suco de R$ 110, né? Não é todo mundo que acredita nisso. Só que eu não vendia como uma garrafa de suco, né? Tinha uma história por trás. E essa história era da dor nas costas, crônica que estava me curando. Hoje, com a minha maturidade, eu consigo perceber, e na verdade com a experiência e tudo que eu passei em termos de desenvolvimento espiritual e curso, eu consigo perceber que, na verdade, naquele momento, como eu estava mudando para um propósito, como eu estava indo para um novo propósito, aquela esperança ali daquele novo negócio, ela me aliviou a dor nas costas. É claro que o produto teve sua participação também, mas não foi ele. Só que naquele momento eu acreditava naquilo. Então, é aquilo que eu falei na aula passada, né? A crença no produto, de você acreditar naquilo que você está vendendo. E muitas vezes esse produto é você, sou eu. Quando eu vendo, por exemplo, o meu trabalho de branding, o produto é o brand, é invisível, sou eu. Quando eu trabalhava com coaching, com mentoria, eu vendo um processo de mentoria, um processo de coaching, sou eu. Então, é por isso que a confiança no que você vende em você é sempre importante. Não existe vendedor desmotivado ou aquele cara que não acredita no que está vendendo, ele não vende. Ele simplesmente não vende se a autoestima dele não estiver em alta. Tirando a técnica, tá? Às vezes a autoestima e o poder pessoal do cara é muito mais importante que a técnica. Senão, né, a gente não teria aí Silvio Santos para provar, sabe? Caras que começaram lá de baixo
O Flávio Augusto, que eu trouxe uma foto dele aqui hoje, pô, que é um dos caras que eu mais admiro, um dos caras mais sérios do Brasil, do Geração Valor. E, pô, os caras começaram. O Flávio Augusto montou uma empresa de inglês sem falar uma palavra de inglês. É só sangue no olho. Então, resultado, né? Eu percebi que eu sabia vender aqui. Porque eu vendia essa parada e ninguém vendia isso no Rio. Ninguém vendia. Aí os caras me chamaram para dar palestra para dizer o que, que eu estava fazendo, como é que eu conseguia vender esse negócio, né? E eu vendia de caixas. As pessoas compravam caixas, era assim, eram vendas de R$ 2.000, R$ 3.000, não era uma garrafa, não, era caixa. E era um case na parada, porque ninguém vendia e tinha um maluco que vendia caixa. Então vamos lá. As empresas, todas as empresas, elas vendem. Deixa eu ver, chegou mais alguém aí? Cristiane Rezende. Boa noite, Cristiane. Se quiser participar pelo chat aí é só falar, tá? Todas as empresas, a gente acabou de começar. Todas as empresas, elas vendem histórias, certo? Não importa o que elas estejam vendendo, a forma de embalar, elas estão embalando histórias. Hollywood, eu não vou nem ilustrar muito aqui, porque a gente já sabe, né? Quando você compra um filme para ir ver no cinema ou na tua casa, eu sou aquele cara que às vezes eu fico vendo 700 capas de filme e não vejo o filme. Eu fico ali vendo capa e, porra, depois que eu vi já passou o tempo e eu não vi o filme, né? E o que que às vezes te convence? O trailer. Você dá uma olhada no trailer ali e vê, cara, pô, legal, tem uma pegada boa, gostei da iluminação, gostei ali daquela história, daquela sinopse, né, que o trailer contou. Então, Hollywood vive de histórias, mas a propaganda vive de histórias também, né? A propaganda, eu mostrei no case da Adobe, né, na aula passada, eles pegaram um sabonete e transformaram na mulher da vida real, a mulher do dia a dia, porque só um sabonete é só um sabonete na prateleira. Isso aqui que eu estou falando, gente, eu quero que vocês sempre estejam olhando aqui, né, com esse chapéu da aula, mas com o chapéu também de, cara, como é que isso vai para o meu negócio? O objetivo dessa aula não é eu te ensinar muito a parte técnica, porque a gente pode ficar falando de histórias, storytelling e narrativa por muito tempo. É que você tenha insights para que você possa aplicar no teu negócio. Assim, é que você saia daqui, se você sair daqui com, cara, porra, isso aqui é bacana, isso aqui eu posso usar. Pô, eu estou vendo uma coisa que eu não estava vendo antes. É esse o meu objetivo aqui. Então, eu quero mostrar para vocês uma, um comercial, né? Que mostra, por exemplo, o Clio, né? Eu acho que nem fabricam mais o Renault Clio, mas ele era um carrinho pequenininho. Ele era um carrinho pequenininho e assim não tinha nada de muito especial o Clio. Mas com uma história, você consegue criar uma simpatia por esse carro. Deixa eu compartilhar com vocês. Vou compartilhar outra tela agora. Era para estar aberta aqui, tomara que não tenha fechado. Não, tá aqui. Porra, quando bota todas essas telas aqui é bravo. Vamos lá, show. Oh, caramba, sai daqui, vai para baixo. Ele quer ficar aqui mesmo. Gente, ah, tá aqui. Vou tocar aqui, tá? É o espantalho, tá, gente? A imagem tá aí porque esse comercial é muito antigo. Deixa eu ver se eu consigo, na sequência aqui, mostrar um outro.
Ó, aí começou a bagunça, entendeu? Ó, é esse mundo que a gente vive. Só que são milhares de semanas de moda e beleza, é só amanhã, é só hoje mesmo, não perca, não perca, não perca. E uma coisa bacana, é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês, o poder das histórias. Olha como o negócio muda já, você já cai numa confusão aqui, num barulho louco. Deixa eu mostrar outra coisa. Sabe? De hecho, fue esa frase tan potente que él decía, yo Que maravilhoso, né? Isso aí. Esses dois, ó, esse comercial do Clio, eu vi ele há uns 20 anos atrás. Tanto que a imagem ali não tinha qualidade no YouTube, os caras subiram do jeito que dava. Eu vi há 20, eu lembrei dele hoje para mostrar para vocês. Pô, o que que eu poderia mostrar? O que é o poder de uma história que ela não tem nada ali contada, né? Mostrei duas narrativas ali para vocês. Uma que não tem nada, é só a música e o filme acontecendo, e a outra que tem uma narração, mas ela poderia ser o cara sentado o tempo todo. Ele não poderia não levantar da cama, ele poderia estar com a menininha ali, com a bebê sentada. Mas o que as duas têm em comum? O que uma história precisa? Uma ideia. E olha a ideia do Clio. Lembra que eu falei para vocês, né, que isso, estou falando para vocês, qual a ideia de vocês? Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa saber qual que é a nossa ideia, qual que é o nosso posicionamento? Então, assim, ó, o Clio não tinha nada, né? Um carrinho pequenininho, mas ele é grande por dentro. Big Inside. Pô, quando eu vi isso, eu vi em inglês na época, não tinha no Brasil ainda. Eu vi no em Cannes. Big Inside. Cara, eu chorei, porque era lindo o filme, aí você via de novo, sabe? E esse outro conceito desse outro filme da Telecom, que é, eu fiz um acordo com ela, com a bebezinha, né, que nasceu. Eu mudo tuas fraldas e você muda a minha vida. Porra, é isso, gente. Então, assim, quando você tem, é o que eu chamo de café no bule. Quando você, que o pessoal hoje está chamando hoje de muito de big idea, só que não estão chegando nem perto. Na verdade, que é o que a gente chamava na propaganda mesmo de conceito. Qual o conceito da parada? Quando você ia levar as suas coisas para o diretor de criação, e eu já fui diretor de criação também, não adiantava vir com ideias soltas. É assim, qual o conceito? Tem uma ali que você consegue desdobrar ela em várias coisas. Essa é a ideia boa, é que a gente chama de ideia prima, porque ela vai se reproduzindo em outras primas, né? Então, quando são coisas só vazias, elas se perdem, elas ficam efêmeras, ainda mais com a quantidade de informação que a gente tá vendo, né? Vamos lá, deixa eu voltar aqui para a apresentação, compartilhar de novo. Acho que agora não tem mais nada aqui. Então, voltando aqui, né? A propaganda usa disso o tempo inteiro, né? E, na verdade, o que eu quero mostrar para vocês agora é que tudo usa isso. Tudo usa isso o tempo inteiro. O que eu quero é que vocês atentem, porque vocês, como marcas, vão precisar usar também. O Júnior estava dizendo aí que ele vai dar um passo agora, que ele vai dar um passo aí na carreira dele, vai mudar e tal. Então, assim, é uma outra empresa que vai nascer, uma outra forma, uma outra marca que vai nascer. E essa marca ela precisa de uma alma, porque senão ela é mais uma marca no mundo. Então, todos nós precisamos. Então, as indústrias, né?
como que as indústrias vendem histórias. Indústria de remédio, indústria de cigarro já vendeu história, tá? Aí, lembra do Hollywood, o sucesso? Hoje, graças a Deus, está proibido, mas a indústria de cigarro já vendeu por muito tempo histórias, né? Essa aqui, esse cara aqui, ele chama Finker Hatfield. Esse cara foi o cara que salvou a Nike. E olha por que ele salvou a Nike e por que ele está aqui. Lá atrás, há um tempo atrás, quando surgiu aquela dança... Cara, lembra daqueles clipes que era dança de tipo aeróbica? O início lá da dança aeróbica, uma coisa aeróbica, sabe? Que tinha o tênis, aquela mulherada de short, de academia e tal. A Reebok, ela tinha lançado um tênis que caiu muito bem naquele momento. E aí ela caiu em cima, ela se apoderou daquele momento da dança aeróbica, né? E a Nike despencou. E aí fizeram uma competição para poder ver como que poderiam posicionar a Nike naquele momento. E aí chamaram vários caras e esse cara foi convidado. Todo mundo fez um reaproveitamento daquilo que já tinha. E esse cara aí, o Finker Hatfield, ele fez uma história nova. Ele criou algo novo. E ele foi o escolhido para representar a Nike naquele momento. E o que aconteceu? Logo depois disso, um tempo depois, eles queriam lançar o Nike Air Jordan, com o Michael Jordan, né? E esse cara, ele foi morar na casa, próxima à casa do Michael Jordan, ele foi viver perto, quase que foi morar lá dentro, para poder entender a história do Michael Jordan, para colocar isso aqui num tênis, aqui as imagens, para colocar a história no tênis. Então, o tênis Air Jordan, ele foi todo desenhado com as histórias da vida do Jordan. Então, ele deixou de ser um tênis, certo? E aí, esse tênis aí foi o tênis que mais vendeu na Nike e começou a trazer de volta a Nike porque ela era, né? Então, uma história. Olha o poder do cara, por que ele ganhou o concurso de todo mundo, por que ele foi o escolhido, por que ele mudou a história dele e por que ele mudou a história da Nike. Porque ele fez alguma coisa diferente, ele veio com uma história. E aí, um filme que eu quero recomendar para vocês é esse filme que já está na Netflix. A história por trás do logo, chama Air, certo? E aí tem uma cena que tá a Nike, nesse momento eu estou falando, a Nike falida, quebrada, e aí tem um cara, que é o Matt Damon, que ele é muito audacioso, assim, ele é muito empreendedor, e ele fala assim, cara, eu quero trazer o Jordan. Mas aí as pessoas falam da própria Nike, a gente não tem dinheiro, não vai dar, só que o cara tinha garra. E aí a mãe, por causa das histórias dele, a mãe do Michael Jordan simpatiza com ele, né? E na hora ela consegue fechar com ele por causa das histórias, porque ele sabe, e vocês vão ver isso melhor no filme, ele soube se colocar, ele não tinha dinheiro para bancar, mas ele tinha boas histórias, ele tinha o sangue no olho. E aí na hora que eles estão negociando, a mãe do Michael Jordan, né, sabendo exatamente o valor que o Michael Jordan vai trazer para o tênis, ela fala para eles, isso é só um tênis, até que meu filho ponha ele nos pés. Ela já sabia do poder da história. Isso é só um tênis. Quando ele quis negociar, que ele quis baixar o valor, ela falou assim: olha só, você não tem nada para negociar. Isso é só um tênis, até que meu filho ponha ele nos pés. Então, tudo é amarrado em histórias. E trazendo aqui, eu vou chegar até a gente, vou chegar até vocês, tá? Trazendo aqui para a nossa vida real. Os influenciadores, né? Ou cantores, ou o que quer que seja, a gente nem sabe mais o que é. A Anitta, cara, a Anitta, independente da música, não música ou qualquer coisa que seja, ela é uma excelente contadora de história. Ela criou um personagem. Ela criou um personagem. E olha só, ela criou um personagem internacional. Ela indo com a linguagem da favela, que foi aquele primeiro vídeo que ela fez, do Vai Malandra, que mostrava a celulite mesmo, a vida real, que ela pegou aquela linguagem, foi logo depois que saiu Cidade de Deus, com aquela linguagem suja do Cidade de Deus, ela pegou e usou a referência. Pô, esses caras estão contando uma história que bacana, vou usar a referência. E aí ela se transformou nesse fenômeno que é lá para fora. Ela viu o que ela entendeu. Cara, qual é a história que eu vou contar lá fora? Não só aqui no Brasil, porque essa história não é nova para a gente. A história faz, né? É do nosso interesse quando a gente vê o clipe da Anitta, que tem funk, que é bacana, que é bonito, independente do gosto musical.
mas ela pensou qual a história que eu vou contar lá fora. A Luísa Sonza, né? Sonza, que cansou de ser boazinha e tal, e depois que o Whindersson terminou, que aí ela já ficou sendo a má, ela assumiu o papel de ser má, garota má. É história. A Boca Rosa, a Bianca, que era essa menina aqui. Os desempregados também podem contar histórias. Esse cara aqui é o Flávio Augusto, da Geração de Valor. Em 1995, quando ele lançou o WhatsApp. Não tinha cadeira para as pessoas sentarem. Ele alugou uma sala, não tinha dinheiro para botar cadeira. As pessoas estão sentadas num papelão. E ele é tão maluco, mas tem os malucos ouvindo a história dele. Tão ou mais malucos que ele. E esse cara virou o Flávio Augusto. Porque ele sabe vender. E para botar esses malucos aqui, para vender para ele o curso de inglês sem ele falar uma palavra em inglês, ele sabe o poder de uma boa história. E aqui eu vou trazer para a gente, né, para o mundo real. Lá atrás, quando eu estava nessa minha transição de carreira, né, que eu entrei nela pelo coaching, cara, eu comecei a me destacar como coach, porque eu tinha uma linguagem diferenciada, minha cabeça funcionava diferente, e eu comecei a ter muitos clientes de coaching. E aí, eu falei, cara, tem um negócio aqui, eu posso ensinar esses coaches. Aí eu pensei, porra, mas como é que eu vou ensinar os coaches se já tem muito mais gente melhor posicionada que eu? Tinha o Jerônimo Temel na época, que hoje está mais para produtividade, tem o negócio do coach também. Tinha Paulo Vieira, tinha muita gente já. E eu entendi que com a minha história, com o meu posicionamento, eu iria me conectar de uma forma diferente. E as pessoas iriam se conectar comigo. E eu não precisava de todo mundo, eu precisava de algumas pessoas. E aí eu lancei uma empresa, uma startup de coaches que chamava Star Coach, aceleradora de coaches. A pegada já era diferente, porque ela era uma aceleradora. E todo mundo estava falando de técnica de coach, eu estava falando de aceleradora. E aí lancei essa aceleradora de coaches, né? E logo depois, e a aceleradora de coaches resultou nisso aqui, ó. Uma ideia que saiu da minha cabeça, até você colocar no papel e posicionar. E logo depois eu vi que esses coaches eles estavam travados, mesmo ensinando marketing para eles, eles estavam travados. E eu criei uma mentoria que se chamava Venda-se. Ainda não era Venda-se na época, hoje é o Venda-se, mas na época eu só ensinava os coaches a vender. Mas eu já tinha um conceito novo para venda, que era isso aqui, ó. Vender é um ato de amor, é a forma de construir uma ponte, de levar o seu dom único e transformação, o que você tem de especial e de melhor para o maior número de pessoas. Sem que uma venda ocorra, nada acontece, nem para você, nem para o seu cliente. Tinha um aspecto mais holístico na venda, tinha um aspecto mais espiritual. E isso conectou muita gente. E foi aqui, ó, trouxe para cá. E o Venda-se foi para cá, e foi para cá. Cara, quem era eu na época para lançar um programa de vendas? Eu nunca tinha feito programa de vendas, mas eu sabia que eu podia ensinar as pessoas de uma forma diferente a vender. Então, é o poder de uma ideia, né? Enquanto ela está na tua cabeça, ela não é nada. Mas a partir do momento que você coloca ela no papel e coloca ação nela e acredita e começa a estudar e ter conhecimento para dar forma para ela, por exemplo, a Anitta chegar e se vestir colocar um biquíni, né? E rebolar, não é nada. Mas quando você coloca isso com a iluminação certa, com a música certa, com a história correta, ela se transformou na Anitta, que na verdade é nem Anitta, né? O nome da Anitta é Ludmilla. Né? Anitta é porque é da minissérie, né? É presença de Anitta. Então, olha a história aí. Porra, Ludmilla não dá, Ludmilla é um nome fofinho, entendeu? Não, Anitta não. Então, assim, né? Eu tava fazendo a apresentação para vocês e me veio isso. Eu sou marqueteiro? Não, eu não sou raso, entendeu? Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu preciso acreditar no que eu estou fazendo. Eu não faço só por fazer. Quando eu vou fazer essa apresentação para vocês, eu estou pensando, cara, qual a transformação que eu quero gerar neles com essa apresentação? Qual o sentimento que eu quero que eles saiam? Eu não faço por fazer, né? Lembra do suco lá, do MX? Eu preciso acreditar. Se eu acreditar, você vai comprar. Se eu acreditar, eu te faço acreditar. Se eu acreditar que azul é amarelo, se eu acreditar, eu te faço fazer acreditar que azul é amarelo.
Então é preciso acreditar naquilo que você está fazendo, naquilo que você está vendendo. É o primeiro passo para você vender, é você mesmo acreditar. E depois desenha isso. E vocês vão ver aqui que eu vou amarrar de uma forma que vocês vão ver que tem muitas disciplinas envolvidas, mas ao mesmo tempo é fácil, porque quando você vai praticando, vai entrando por osmose. Entendeu? O storytelling, o branding está aqui, as vendas estão aqui e vira uma coisa só. E o que as histórias têm de tão poderoso? As histórias têm acionadores mentais, certo? Elas têm as histórias têm, né? As próprias histórias por dentro da história, né? Você pode contar uma história e outra história dentro da história, e histórias serem contadas. Elas têm a similaridade, que é quando eu mostro aquele slide lá atrás. Cadê? Aqui, ó. Isso é a similaridade. Cara, em algum momento eu tive aí, nesse momento de transição de carreira que vocês estão, ou no pior, ou no melhor, mas isso aqui é a similaridade. Elas têm a vulnerabilidade, aquilo também é uma vulnerabilidade. E o papel do mentor, né, que hoje nós estamos nos tornando os mentores, né, porque todo mundo está ensinando algum conhecimento para alguém, o papel do mentor não é ser o herói da história. O papel do mentor é ser o guia, é mostrar que ele já passou por lá. Essa é a principal diferença de mentoria para um curso. Entendeu? O mentor é aquele cara que você vê nele, é aquele cara que já passou por uma situação que você quer passar. Um curso, às vezes, não. Você compra e o cara, às vezes, não passou. Ele está só te ensinando. Né? A procedência. Né? As histórias trazem a procedência. É o que eu acabei de fazer aqui com vocês, sem querer. Mas eu disse para vocês, olha de onde veio vendas. Olha de onde surgiu. Porque a pessoa que está entrando aqui, nesse momento, ela pode falar assim, pô, de onde é que esse cara tirou isso aí? Essa história de vendas? Ele inventou essa parada? Pronto, eu mostrei a procedência. Ela traz a prova social. Tinha um monte de gente ali comigo na sala. Ela traz a prova, o depoimento. O que que as histórias têm, né? Por que que elas são poderosas? Elas têm os arquétipos. Você pode encaixar um arquétipo na tua história. Então, aí, a Simone, né? Eu estava falando com a Simone outro dia de arquétipos, e ela conseguiu usar de uma forma melhor, porque ela conseguiu entender. E, gente, não é daquela forma, tá? Que as pessoas ficam fazendo assim de, qual vai ser o meu arquétipo? Eu vou fazer essa pose, e aí meu arquétipo vai ser esse. Eu vou fazer isso. Não é isso. É você pegar o que você é e ver a forma que você vai embalar melhor com aquilo que você já tem. O meu arquétipo é um arquétipo bem difícil de fazer, de eu chegar nele, porque eu tenho o arquétipo do sábio e tenho o arquétipo do rebelde. Então, assim, ao mesmo tempo que eu sou contraventor, eu vou contra o que todo mundo acha que deve ser, eu tenho a minha maneira certa de pensar, eu tenho o arquétipo também do sábio. Então, esses caras, eu tenho que balancear isso aí. Só que o que acontece? Quando eu entendo como eu embalo isso, a minha identidade ganha poder. É como se o super-homem não soubesse, estivesse escolhendo a capa dele ali. Ele já é o super-homem. Ele já tem os superpoderes. Mas ele está vendo, porra, cara, será que eu uso essa capa vermelha? Será que vai soar bem o vermelho, amarela? Imagina se o super-homem, se a roupa dele fosse amarela. Não ia ser tão bom. E olha só, agora um negócio que me veio, não tinha parado para pensar. O super-homem, a cor dele são as cores da bandeira americana. Tem muito disso também. Já gera uma identificação. Então, as histórias, né, nas histórias que vocês vão contando o tempo todo que a gente vai contando, você vai encaixando os teus arquétipos ali. O arquétipo, por quê? Porque o arquétipo ele já tá no inconsciente popular. Então, nada melhor do que você se aproveitar e se apropriar de uma coisa que já está construída na mídia, já está construída na cabeça das pessoas. E aí você pega e fala, pô, vou me encaixar aqui. Com a tua autenticidade, claro. E olha isso aqui acontecendo na vida real, né? Esse aqui é o Wendel, lá atrás. E aqui, gente, tá? Eu estou só mostrando exemplos, assim como eu mostrei os meus, não estou falando nada contra, nada a favor, não, tá? São só exemplos. Esse aqui é o Wendel lá atrás. Esse aqui é o Wendel de hoje. Esse aqui é o Wendel do Gladiador. Será que a barba tem alguma coisa em comum?
Será que o Imparáveis, e aí, Imparáveis, tem alguma coisa em comum? Uma mensagem que ele quer passar, uma ideia que ele quer construir na cabeça da gente? Entendeu? Imagina se ele se vestisse ainda e fosse magrinho e sem a barba da forma que ele era. Ou mesmo se tirasse só a barba. Ele teria muito menos disso aqui, ó. Olha como ajuda a construir. E isso é uma faca de dois gumes, tá? Porque você pode usar para o bem ou para o mal. Assim como a propaganda usou para o cigarro, para o mal. Hollywood era um sucesso. Eles associavam cigarro a sucesso em esporte. Então, eu trouxe isso aqui, estou trazendo para mostrar como funciona. E às vezes vocês não estão nem percebendo. E por não estarem percebendo, também não estão fazendo. Só que agora que você viu, você vai ver diferente. Não tem como não desver. Né? Então, aqui, ó, o Wendel está contando uma história. Ele está reforçando uma coisa que já está criada na nossa cabeça. Aqui, ó, eu estou contando uma história também, no meu feed. Que vocês podem ver que com a minha espontaneidade, não é a história do Wendel. É uma outra história, entendeu? O Wendel, essa foto aqui não cabe para ele. Mas ela cabe para mim. Essa foto aqui do cara com um livro aqui, eu já usei essa foto para falar de storytelling. Não cabe para o Wendel, mas cabe para mim. Essa foto de cuidar aqui de uma pessoa no branding, não cabe para o Wendel, mas cabe para mim. E é aí que eu reforço os meus adjetivos. É aí que a minha autenticidade ganha poder. A gente tem a oportunidade de fazer isso o tempo todo nas redes sociais, na tua comunicação. Aqui está contando uma outra história. Aqui está contando uma história. Entendeu? Que é totalmente diferente daquilo lá. Pô, eu sou fodão, não sei o que, não, cara. Não é isso. É assim, eu sou o cuidador, eu cuido de vocês. Existem dois jeitos de fazer isso, de contar essa história. Sem intenção e intencionalmente. Sem intenção é quando você está fazendo ali, não sabe que está fazendo, não sabe que não sabe. Certo? É o que a maioria das pessoas às vezes está fazendo. Ah, mas eu tenho que fazer um post, ah, mas eu tenho... E você não tem estratégia. Quando você não tem intencionalidade, você não pode ter estratégia, porque você está indo para qualquer lado. Você está fazendo qualquer coisa de qualquer jeito. Depois não dá para você mensurar. Pô, eu fiz certo, fiz errado? Não sei. Eu não sei o que eu fiz. É como fazer um anúncio. Quando a gente faz anúncios para o Facebook, você faz o anúncio e ele tem um período de aprendizado, o anúncio. Depois que ele passa esse período de aprendizado, começa a ver ali, você começa a testar os anúncios. E aí você começa, vai passar por um processo que você chama de otimizar, que é você ver o que está funcionando. E como é que você vai ver o que está funcionando? Pela medida. Quantos tiveram mais cliques, qual foi o custo do clique. E aí você otimiza, você tem uma medida para poder mensurar. E uma parada que é assim, que na verdade ela é construída no imaginário popular, porque o posicionamento, isso que o Wendel fez, por exemplo, isso que eu me esforço aqui também para fazer, eu já sou o cara, que eu tenho esses adjetivos. Se vocês verem, e tem muito depoimento lá no coisa, é isso. Pô, o Marquinhos ele é atencioso, ele é cuidadoso, e eu vou reforçando isso na minha imagem, certo? Então, se você for fazendo isso intencionalmente, todo dia, o teu posicionamento ele vai ganhando força. Ele vai ganhando força, ele vai ganhando força, ele vai ganhando força. Quando não é intencional, você está fazendo post. Você está fazendo alguma comunicação que ela se dissipa. Ela cai no lugar comum, que todo mundo está fazendo. Quando você começa a colocar os teus valores, o teu posicionamento, quando você sai de cima do muro, começa a dizer o que você pensa, quando você começa a assumir risco, colocar a pele em risco, aí o jogo começa a mudar. Quando as pessoas começam a não gostar de você, aí o teu jogo começa a mudar. Entendeu? Às vezes alguma aluna minha, mentorada, me manda algum negócio. Outro dia me mandou. Ai, Marcos, olha isso aqui, não sei o quê. A pessoa falou isso, me mandou um direct desse tamanho, que desaforo. Eu falo assim, pô, que maravilha. Começou a incomodar. Cara, se você não incomodar ninguém, você não está fazendo nada certo. Tem que incomodar.
É que nem lá no grupo. Tipo, eu postei hoje uma foto minha aqui, chamando para cá, pô, a menina saiu na hora. Pô, graças a Deus, menos um. Entendeu? Mais do que eu gosto que entre pessoas no grupo, eu gosto que saiam. Porque não estão conectadas comigo. E eu não quero que a criatura esteja lá dentro do meu curso. Entendeu? Me infernizando depois. Então, se você não tem essa intenção, é isso aqui que acontece. Ó. Olha um Instagram aqui. É mais um na prateleira. Entendeu? Que a pessoa que chega aqui, se o cara não for um especialista em cereal, ele não tiver um PhD em cereal, ele não sabe nem a diferença de um para o outro. Entendeu? Imagina uma mãe aqui. É a criança que escolhe o verdinho, o amarelinho. Entendeu? Então, é tudo a mesma coisa. Se você não tem uma história para contar, se você não tem o teu posicionamento. E aí, o que, que acontece? Né? Como é que você faz para sair dessa ciranda, que é essa ciranda que a gente vive hoje? Existem duas maneiras, né? Usando da intencionalidade, que é ou você cria uma categoria, né? Ou você, na verdade, o que acontece aqui? Vamos supor que esse cara aqui lançou o primeiro cereal, tá? O amarelinho aqui. Aí o próximo, o azul, ele vai lançar. É que nem sabão em pó. Vamos imaginar que isso aqui é sabão em pó, fica mais fácil. Aí o sabão em pó, limpa mais branco. Aí o outro vai dizer que limpa mais branco com bolinhas de perfume que deixa a roupa cheirosa. Aí o outro vai dizer que limpa mais branco, tem bolinha e tem maridos. Como era que a OMO lançou? Maridos. Pô, era os maridos trabalhando lá, cara, para as mulheres se vingarem, lavando a roupa dentro da máquina. Maridos especiais que lavavam a roupa. Aí nessa vai, mais tarde, não tem mais o que colocar na parada. Então, quanto mais as empresas vão tentando se diferenciar, mais elas chegam na igualdade. É um paradigma. Quanto mais vai tentando, mais está tudo igual. E aí ninguém consegue notar a diferença. O que, que acontece quando isso está acontecendo com você? Está acontecendo com a gente, tá? Eu estou falando de vendas, eu estou falando de marketing. Tem um monte de gente falando. Se eu estiver falando as mesmas coisas que as pessoas estão falando, eu caio na mesmice. Eu caio na igualdade. Então, o que, que eu tenho que fazer? Ou eu me reinvento, eu invento uma nova categoria, ao invés de brigar nessa categoria aqui, de cereais, eu vou pegar e vou, cara, inventar os cereais em gelatina. Estou falando merda em tempo real aqui, tá? Eu vou inventar o... É difícil, entendeu? Mas, por exemplo, a pasta dental lá, aquela que é para dentes sensíveis. Eu esqueci o nome agora. A pasta. A Simone vai colocar aqui, deixa eu ver. Eu não sei cadê o chat. Deixa eu ver o chat aqui. Ah, tá aqui. Sensodyne, isso. Exatamente. Isso mesmo. Então, o que que eles fizeram? Estavam aqui, entendeu? Onde a briga é por preço. Aí o que que a Sensodyne fez? Cara, vamos criar uma nova categoria, onde a briga não é por preço. É um outro público, que quer um outro valor. E o valor são dentes sensíveis. E aí, é claro que tem o risco. Porra, será que tem público para isso? E tem. Você sai da briga, entendeu? Então, você cria uma nova categoria, que foi o que a Dove fez. Na verdade, a Dove adaptou, né? Ela continuou sendo sabonete, só que o sabonete com uma linguagem para as mulheres, mulheres de verdade. Ou você, né, ou você inventa uma nova categoria, que foi o que a Sensodyne fez, inventa uma nova categoria dentro das partes detalhes, ou você
cria um novo perfil dentro daquela categoria. Na categoria de carros, por exemplo, o Volvo, ele é o carro que ele é sinônimo de segurança. Eles abraçaram tanto essa causa que o logotipo da Volvo é um cinto de segurança. A logomarca deles é um cinto de segurança, eles botaram na frente do carro, porque eles assumiram isso. E hoje, as pessoas que têm um Volvo, você pode perguntar para elas, por que você comprou esse carro? É o carro mais seguro. Não é porque ele é bonito, não é porque ele é confortável, não é, é porque ele é o mais seguro. Quando você fala de 6 e 7, quem é o cara que vem na cabeça? O Érico Rocha. Tem o marketing digital e tem o 6 em 7. De tanto ele falar, ele reinventou o marketing digital. Enquanto todo mundo estava falando, faz isso, faz aquilo, o Érico falava o seguinte: olha só, as pessoas. Eu lembro que eu comprei o Érico lá em 2015. Ele falava: as pessoas estão te ensinando a nadar no laguinho. Eu ensino nadadores de mar, pescadores. As pessoas pescam no laguinho. Eu ensino quem quer pescar no mar. Eu falei, porra. E não, por coincidência, hoje ele é um dos caras mais respeitados do marketing digital, é um dos caras mais éticos. O Flávio Augusto, outro dia, convidou ele para uma entrevista, e ele ficou super honrado, e o cara continua a mesma coisa. Ele é íntegro, continua com a mesma integridade, do mesmo jeito. E lá atrás, quando ele entrou, era picareta. Cansei de ver o Érico fazendo vídeo de gente que tinha chamado ele de picareta, que era, isso era falácia. Isso em 2013. Não existia esse negócio de marketing digital. As pessoas estavam falando que isso era picaretagem, que era pirâmide, que negócio de marketing digital não existia, que era tudo pirâmide, que era enrolação, que não funcionava. E o cara já tinha uma visão. Essa é a diferença dos visionários. Hoje ele está bilionário, podre de rico. E tem gente que continua falando do marketing digital. Entendeu? Essa é a diferença. Os caras têm uma visão, só que eles conseguem ver essa visão 10 anos antes. Entendeu? É o famoso crer para ver. Né? Tem gente que nem vendo, a parada está vendo, está acontecendo e o cara não consegue ver. Tu está mostrando e o cara não consegue ver. Então é o que eu estava falando, né? Ou você reinventa uma categoria, ele reinventou o marketing digital, tá todo mundo naquela mesma coisa ali, ou você cria uma categoria só para você. Ali o que aconteceu no o que aconteceu no Venda-se e na Starcode foi isso. O Venda-se eu criei um negócio de vendas com espiritualidade, vendas com amor. Na Starcoach eu criei uma aceleradora. Enquanto todo mundo falava de vamos lotar a tua agenda, eu falava, não, cara, se você lotar a tua agenda, você não está prometendo o primeiro princípio que você faz, que é dar liberdade para vocês. Então vamos esvaziar a tua agenda. E aí isso pegava as pessoas. E eu falava muito também que os coaches falavam muito de ferramenta, né? E eu falava de negócio. Eu falava, cara, você esquece que você é coach, tem que esquecer isso. Para, enquanto você pensar que você é coach, o teu negócio não vai dar certo. Você tem que pensar que você é um negócio, uma startup, entendeu? Você é um empreendedor. Aí depois que você vender, que o dinheiro estiver na tua conta, aí você é coach, aí você faz a tua sessão. Antes disso, você é um empreendedor. E isso mudava a cabeça dos caras. Depois os caras não conseguiam dormir. Aí eles começaram a se tratar como empreendedor, aí tinha um resultado. Então, foi por isso que eu, começando lá pequenininho, mas com uma ideia, eu consegui ter a Star Coach, consegui criar o Vendas, com muita gente tinha na minha frente. E aqui, né, eu trouxe para vocês verem que isso não é novo. Olha o Instagram aqui, gente, antigo. Olha os quadradinhos. A história sendo contada. Qual é a história aqui? O Cebolinha, travesso, vai lá fazer uma merda com a Mônica e a Mônica vai dar uma coelhada nele. É o mesmo quadrinho do Instagram. É a mesma história, não tem nada novo. Entendeu? Eu sou publicitário e assim, não tem nada novo. As pessoas ali estão querendo inventar o tempo todo, entendeu? E uma metodologia nova, e isso e aquilo, não tem nada novo. Só existem combinações novas, que de acordo com as referências que você tem, de acordo com aquilo que você conhece, você consegue fazer melhores ligações. Como eu fiz isso aqui, agora, do Instagram e da revista em quadrinhos. Porque ambos contam histórias. É isso. Aqui, ó. Cadê?
Eu baguncei tudo aqui. Está aqui, ó, minha revista em quadrinho aqui. Está aqui eu contando minhas histórias, que vão causar uma sensação nas pessoas. E eu vou mostrar agora para vocês, na prática, como isso funciona. Como essa historinha aqui, essa revistinha aqui, do Cebolinha, quando você abre, como é que ela funciona? Uma revista também em quadrinhos, né? Os quadradinhos de mesmice. Então, é só isso. Aí, quando você consegue atrair as pessoas no primeiro momento, e depois que elas chegam e abrem a tua revistinha, elas conseguem, cara, gostei dessa revista. É que nem comprar uma revista mesmo. Sabe quando você hoje a revista saiu, né? Não tem mais tanto quanto ontem. Mas sabe quando você quer levar uma Vogue para tua casa ou uma revista de arquitetura e você nem vai ver aquela, você nem é arquiteto, mas você quer botar em cima da mesa, que aquilo é legal, é bonito, é bacana de ter, sabe? É isso. É a beleza do negócio. Então, a beleza vende, é importante. Então, você tem o primeiro momento da venda, é por isso que eu falei que as coisas vão se ligando, né? Você tem o primeiro momento da venda, que é o momento de atrair. Imagina uma vitrine. Você tem que fazer a pessoa, ela está no shopping, ela tem que parar na tua vitrine. Tem que chamar atenção. Depois é o momento de entrar na tua loja. Por que que vocês acham que a Apple, o design da loja da Apple, a arquitetura é toda aberta, com umas mesas no meio? É para você entrar. É impossível você não entrar sem passar na frente. A parada está ali te convidando. Entendeu? O teu Instagram é isso também, as tuas redes é isso, cara. Eu fui atraído de alguma forma por um anúncio. Por exemplo, o Júnior não me conhecia. Aí vamos ver que ele viu um anúncio. Viu um anúncio meu, que eu tenho uma comunicação, um tom de voz. Eu posso aparecer lá naquele tom do barbudo lá, né? De porra, e aí, imparável, não sei o quê, você pega o celular e faz isso. Eu posso aparecer no meu tom. E aí o cara pode gostar de mim pelo meu tom. E aí ele vai lá no meu Instagram e ele chega e fala, porra, gostei, não gostei. Em 5 segundos ele vai decidir isso. Aí ele vai te seguir ou não. Se ele te seguir, ele pode virar um cliente. Se ele não te seguir, talvez você nunca mais veja. Ele nunca mais te veja. Mas naqueles 3 segundos, ele toma uma decisão. Na tua revista, olhando a tua revista. E depois o papel disso é conectar. Contar tuas histórias, a tua revista está aberta, contar tuas histórias para que gere uma conexão e depois você faça uma oferta. Então, está tudo muito ligado, né? A venda com o branding, com a oferta, com os anúncios, com a percepção, com os arquétipos. São várias disciplinas juntas. E aí as pessoas falam assim, às vezes eu tenho umas alunas, ah, não, porque, cara, e é isso que é esse o propósito de ensinar as pessoas a vender, sabe? Não é ensinar a vender por vender, é fazer com que terapeutas que são incríveis, cara, que podem curar um monte de gente, ou terapeutas, ou coaches, ou dentistas, ou arquitetas, não duvidem delas, entendeu? Achando que o trabalho delas é ruim, entendam, na verdade, que é só a comunicação que está ruim. Que elas não são ruins terapeutas, coaches, arquitetos, elas estão sendo ruins de marketing, porque as habilidades mudaram. Se você, antes você era um arquiteto e bastava. Hoje tem um arquiteto que está do lado de você, só que o cara está nas redes sociais e ele está bombando, fazendo uns filmes bacanas, entendeu? Ou o cara tem um linguajar legal, dentista, o que quer que seja. Médicos. Médicos. Tem um casal de médicos, eu conheci o cara na mentoria, numa mentoria que eu fui de alto ticket. É, cara, e aí eu conheci esse casal de médicos e depois eu comecei a acompanhá-los. Pô, os caras são estrelas. Eles fazem vídeo todo dia, tem vídeo deles todo dia no escritório e saindo de casa. Vê os corretores de imóveis. Alguns. Pô, os caras viraram astros. E olha só, o corretor de imóvel era aquele vendedor, né? Era aquele vendedor que não deu para nada e o cara virou corretor de imóvel. Os caras estão ficando milionários. Então é aquele filme que eu passei na primeira aula, né? Foi aqui que eu passei? Você precisa rever seus conceitos? Acho que não foi. Foi aqui que eu passei isso? Do filme da. Não foi, né? Você precisa rever seus conceitos. Então, assim, eu escrevi sobre isso hoje lá no Instagram, sabe? Quem não acordar com essa revolução gigantesca que a gente está vivendo, cara, não é o que vai mais ficar para trás, não. Vai ser atropelado. Porque a gente precisa rever os nossos conceitos. E aí eu quero mostrar para vocês, depois de
né, uma teoria aí e mostrar para vocês. Eu quero mostrar como isso funciona na prática. Eu tenho vários exemplos desses, tá? Mas eu quero mostrar esse aqui para vocês. Olha só, esse aqui é um anúncio que eu fiz e botei lá no meu perfil, e publiquei lá no meu perfil. Então, ele é bem raso, porque quando você está no topo do funil, você precisa ser raso mesmo, porque o alcance tem que ser maior. Lá no topo do funil, o alcance tem que ser maior. Então, assim, eu tenho que chamar a atenção nesse primeiro momento. Eu tenho que fazer com que, se a minha mãe, né, uma senhora da idade da minha mãe, de 70 anos, se ela gosta de vender, ela bata o olho e aquilo seja interessante para ela. Se uma terapeuta gosta de vender ou queira ou esteja com dificuldade, seja interessante para ela. Se uma menina de 30 anos que está com uma startup, seja interessante para ela. Depois eu me conecto ou me desconecto dela. Depois eu vou aprofundando o conteúdo. Mas nesse primeiro momento, não tem nada demais aqui, ó. Comece agora a vender como nunca com essas 9 dicas. Beleza. Era um carrossel. Eu devia ter colocado o carrossel aqui. Mas o que que tem nesse carrossel? Uma história. Eu vou contando uma história. Tem muito eu, tem muito do meu jeito de falar. E o que que eu quis fazer com esse negócio? Eu quis que as pessoas percebessem assim, cara, esse cara fala de vendas de um jeito diferente. Deixa eu ir lá ver quem é. E aí eu falo de energia nesse carrossel. Eu falo de escassez. Eu falo de umas coisas que as pessoas não falam geralmente em vendas. E aí olha o resultado disso, né? Tem 4.107 curtidas, 207 compartilhamentos e 3.567 salvos. O alcance, 203 mil pessoas, né? Contas. E aí aqui que está o negócio mais interessante. Visitas ao perfil, 2.362. Dessas 2.362, 2.104 começaram a seguir. Então, seria bacana se eu tivesse ganho 2.100 seguidores. Já estava ótimo. Mas esse número aqui é muito bacana. De 2.362, 2.104 que vieram no meu perfil começaram a seguir. O que que isso quer dizer, gente? Que aí serve para vocês. Tudo isso aqui está amarrado nesse momento aqui, que eu estou colocando, não é para algo para mim, é para vocês. O que que isso quer dizer? Que a minha casa estava arrumada, a minha revista estava bonita. A pessoa olhou o anúncio, foi lá no meu perfil, olhou o perfil e falou assim: porra, vou comprar essa revista. E depois vou dar uma olhada nela. Conseguiram entender isso aí, essa analogia? Então, se você não está fazendo o trabalho em uma das pontas, o que acontece? A pessoa pode ver a capa da tua revista, mas depois ela não te compra. Se você não é sincero e não tem integridade e coloca uma máscara, se a pessoa te comprou, logo depois a máscara cai. A energia não mente. Ela percebe. Porra, cara, eu comprei gato por lebre aí. Eu comprei gato por lebre. Por isso que a internet é um mundo pequeno, não pode ter um deslize. Tem um cara que eu, assim, não fedia nem cheirava. Não vou dizer quem é, não, mas não coisa. A internet, ou a tua reputação, ela é um lugar difícil para você construir, né? A reputação é um negócio difícil para você construir na internet. Mas para destruir, basta uma palavra. Uma palavra. Porque vaza. Eu conheço, quando começou o negócio do coaching, que começou e acabou, né, o negócio do coaching, eu tenho alguns amigos que largaram, porque teve a porta dos fundos, não era a porta dos, acho que era a porta dos fundos, ou era o outro cara, que ele pegou uns vídeos sacaneando os coaches. E aí o que aconteceu? Ele pegava trechos e ficava meio que. Alguns ficavam meio fora do contexto, entendeu? Mas aquilo ridicularizava os caras. E os caras não tiveram força para voltar. Né? Esse não é o melhor exemplo, mas vou dar um exemplo para vocês que eu queria. Tem um cara que eu não gostava, nem fedia, nem cheirava, mas eu acompanhava ele. E um dia eu vi ele fazendo uma live que ele estava fazendo, e o cara não precisava disso, porque ele já tinha muito dinheiro. E ele estava fazendo uma live e quando ele fez a oferta dele, ele falou o seguinte: ah, mas se você não tiver dinheiro, você pega o cartão emprestado da tua tia, pega o cartão emprestado da tua mãe, não sei o quê, e dá um jeito. Porque na cabeça dele, ele dizia que bastava você ter um celular na mão que você fazia dinheiro. Era o suficiente. E eu sei que essa história não é verdadeira. Eu sei que isso não é bem assim. Entendeu? E eu sei que
Como eu falei para vocês nas aulas anteriores, né? A venda, ela acontece no estágio emocional alterado. Mas não é porque você tem esse poder na mão que você vai alterar o estágio emocional para o lado errado. O estágio emocional alterado é o seguinte, por exemplo, se a Simone, o Júnior, a Beatriz, Cristiane, porra, eu sinto que você pode fazer um negócio, eu estou vendo, eu te presto o meu olhar, eu te presto a minha visão, entendeu? Você, naquele momento, eu te empresto uma coragem que você não tem, mas eu sei que é possível para você. Eu sei que é possível. Não é eu não tá nem aí, entendeu? E dizer, porra, compra aí a parada e depois você se vira. Eu sei que é possível, eu estou vendo alguma coisa que você não está vendo. Eu sei que é o teu momento. Todas as vezes, gente, não é o caso aqui, porque vocês vão fazer uma compra online, né? De um produto. Mas, assim, todas as vezes que eu estou com uma pessoa que eu vou vender algum produto, entendeu? Eu não faço aquela escassez de vai, compra logo, não sei o quê. Não, é o contrário. É assim, você tem certeza? Está certo dessa compra? Não tem que perguntar para ninguém. Esse é teu último dinheiro? Porque eu não quero que seja, entendeu? Porque se não tiver no momento daquela pessoa, e já aconteceu de não estar e falar assim, cara, não é para você agora. Não faz. Entendeu? Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, de, porra, não, que é fácil, pega o cartão, é aquilo, da história, da persuasão, mas ela serve tanto para o bem quanto para o mal, como qualquer outra coisa, certo? Então, ó, uma coisa que, né, quem já está aí atuando, quem já está mais nas redes, que vocês podem pôr em prática amanhã, é isso aqui. É assim, cara, como que eu faço o meu post que vai ser o garanhão? Esse aqui, o conteúdo dele, eu posso pegar amanhã e mudar a carinha dele, botar uma carinha mais moderna, mais assim, mais assado, preta, branca, qualquer coisa. Mas se eu patrocinar de novo, ele me traz seguidores. Só que olha que bacana isso. Olha qual é o título dele. Eu não estou dançando aqui, entendeu? E não estou trazendo os seguidores da Anitta para mim. Eu estou falando, comece agora a vender como nunca. Então aqui eu já segmentei. Eu já estou trazendo pessoas interessadas. Isso não quer dizer que elas vão comprar meu produto. Quer dizer que elas estão interessadas em vendas. E vão ter umas que vão se desconectar. Entendeu? Então, eu acho que eu falei disso da aula passada, entendeu? Uma coisa é você ficar fazendo ali a dancinha e ficar, na verdade eu escrevi, e ficar fazendo a trend e traz um monte de gente que vai ser bom para o teu ego, que vai encher teu Instagram e depois não vai ter bom para tua carteira, porque eles não vão comprar. Aqui não. Está segmentado. E essas pessoas, ó, encaminharam para pessoas que provavelmente estão ali no meio delas falando de vendas. E foi assim que eu cheguei em São Paulo, que eu fui dar treinamento lá no Habib's, no KFC e no Taco Bell. Uma coisa dessa que chegou, olha esse cara aqui de vendas. E aí a pessoa entra lá no meu Instagram, começa a me acompanhar, começa um namoro, aí ela começa a ver, pô, esse cara tem uma pegada bacana. Pô, ele fala de um jeito diferente. E aí depois me contrata. Era em São Paulo, tinha um monte de treinador de vendas lá. A mulher pagou minha passagem do Rio, pagou hotel lá, entendeu? Eu era o mais caro. Então, é esse tipo de coisa. O posicionamento, já que a gente está falando disso, eu vou falar para vocês de vocês bancarem a ideia de vocês. Bancarem o que vocês acreditam. Quando eu tive esse convite para fazer esse treinamento, por exemplo, ela queria lá que eu fizesse um negócio também que fosse a roda da vida para os caras. Né? E ela falou, Marcos, me manda a tua proposta. Eu falei assim, não, não vou te mandar a proposta. Isso tem a ver com posicionamento, tá? Por isso que eu estou falando para vocês. Eu vou te mandar, eu vou te apresentar a minha proposta. Vamos marcar uma reunião e eu te apresento. Aí eu falei para ela, olha só, a roda da vida, eu não gosto dessa ferramenta, tá? Eu não gosto por isso, 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 isso. Se você quiser que eu use, eu vou inventar uma outra ferramenta para poder usar ela do jeito certo. Entendeu? Para poder trazer o resultado que você está querendo. Então, eu vou fazer isso, vou usar dessa forma e vou dizer como é que eles vão usar, porque senão faz só confundir. E ela se assustou com aquilo, mas topou. E depois foi esse meu posicionamento que fez com que ela me comprasse. Porque todo mundo fez só o que ela disse. E eu disse que aquilo não funcionava. Então, muitas vezes, você tem que colocar a tua pele em risco. E eu não sabia que aquilo era uma concorrência. Depois é que ela me disse, Marcos, você ganhou a concorrência. Eu falei, caramba, era uma concorrência? Eu nem sabia. E assim eu tinha até mais autoridade para ser eu mesmo. Então, isso tem a ver, sabe? O teu posicionamento, a forma como você se expressa, a forma como você coloca tuas ideias ali, para umas pessoas te odiarem e outras te amarem. Só que as que te amarem, elas vão levantar uma bandeira por você o tempo todo.
Certo, gente? Fez sentido aí para vocês? Está fazendo sentido? Deu alguns insights? Show, que bom. Pode falar, Marcos? Claro. Então, na verdade, foi muito bacana essa aula hoje. Eu lamento pelos que perderam, né? Porque um conteúdo desse, primeiro que você não acha na internet, né? Você não vai achar em um canal de YouTube, não vai achar no Instagram, né? É um conteúdo que você vê verdade, né? Cara, eu trabalho na minha área há 40 anos, né? Ou há 20 anos. Então, assim, são 20 anos conhecendo o ser humano, porque o paciente, ele é um ser humano e ele tá ali no momento mais vulnerável possível, né? Às vezes é um câncer, às vezes é alguma doença com dor, etc. Então, assim, se você tem 20 anos tratando pessoas, você conhece de pessoas. E quando você aparece na rede, e que você conta a sua história pessoal com autenticidade, aí você ganha o seu público, porque é o que você falou, não adianta você colocar uma máscara, entendeu? Vestir uma roupa que não é do seu dia a dia, ter uma linguagem não verbal que não é sua, né? Adotar um arquétipo que não tem nada a ver com você, que você não se identifica, e querer vender, né? Então, as pessoas compram as pessoas e não as marcas. As marcas é uma apresentação ali secundária, né? Então, acho que é isso. Acho que a autoridade vem com a verdade, com o posicionamento correto, né? Com autenticidade. É isso aí. E assim, eu vejo isso no seu programa, entendeu? Bacana, cara. E é legal isso que você falou, porque eu sempre falo, já escrevi até sobre isso, né? Que a vulnerabilidade, você não liga e desliga, né? Se um dia a gente tiver o prazer de se conhecer pessoalmente, esse cara que eu sou aqui e o cara que eu sou é a mesma pessoa. Do palco e daqui, e do treinamento, e com meus filhos, é a mesma pessoa o tempo todo, entendeu? Então, esse foi o meu raciocínio. Porque quando você está no começo, que você começa a olhar para todo lado, você quer achar, né? Só que você não pode olhar para o lado, você tem que olhar para dentro. Porque esse é o Marcos mais fácil de sustentar. É o Marcos que eu sou. Então, olha o que você falou. Você é verdadeiro. Lá no Venda-se, você já está na mentoria, eu vou ensinar lá vocês a como usar os adjetivos. Então, assim, cara, se eu sempre ouço isso. Se eu já sei que eu sou verdadeiro, uma coisa que vai reforçar meu posicionamento é a verdade. Então, quando eu entro aqui, lembra que eu falei antes, a intencionalidade, o que eu tenho que ser? Verdadeiro, eu tenho o que eu sempre ouço, tá, Júnior? É verdadeiro, autêntico, e motivador. Levo para ação. Então é isso. E não preciso estar gritando aqui. Não, cara. Entendeu? Eu posso fazer assim, eu posso motivar desse jeito, com esse tom de voz. É só saber as coisas certas para falar. E aí, como as pessoas não sabem de como misturar esse bolo, elas vão pegando ali a pessoa gritando, ou a roupa, e vão fazendo um Frankenstein, que depois elas não são mais elas. E aí, quando você ganha o conhecimento, né, quando você começa a entender o que está tudo por trás aqui, que eu mostrei para vocês, do branding, da história, você não precisa dos artifícios, não precisa da firula. Você nunca vai me ver dançando, entendeu? Posso dançar de um outro jeito, brincando e tal, mas não vai porque não preciso. Eu vou pelo conhecimento, eu vou para um outro lugar, entendeu? É meio que o desespero. Então, assim, eu falo que venda, né? Vender é uma questão de princípio, de você conhecer os princípios. E os princípios é saber vender. Quem sabe o princípio não precisa da firula, né? Deixa eu compartilhar a tela de novo, que eu vou mostrar para a Beatriz e para a Cristine.